Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Nós leremos do versículo 24 ao 33. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 33. A palavra de Deus diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus e eterno Pai, pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito venha, ó Pai, iluminar, ó Pai, o pregador e os nossos corações para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. É isso que pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tema que aflige todas as pessoas, que é medo. Conhecer um pouco sobre o medo. E aqui, nesse texto que nós estamos falando, Jesus está falando sobre medo. O mundo que nós vivemos pode ser um lugar assustador. A violência acontece em qualquer lugar. Os mercados financeiros são instáveis, as pessoas estão nervosas mais do que antigamente. Dirigir em alguns lugares causa medo, pois as pessoas estão dirigindo imprudentemente e ficam irritadas, mesmo quando estão errados. E há pessoas que elas tocam os nossos medos, elas tocam nossos pontos de tristeza e melancolia. E elas ameaçam, elas gritam, elas fazem o que podem para nos intimidar. Isso deixa muitas incertezas. Uma pergunta: do que você tem medo? Um dos desafios da paternidade, é ensinar os filhos a quando ter medo e quando não ter medo. Queremos que eles tenham medo de incêndio, de estranhos nas ruas, mas nós não queremos que eles tenham medo dos policiais, dos professores. É sobre diferentes tipos de medo. E olhando para esse texto de Mateus 10, nessa passagem Jesus fala com o medo. Ele nos diz que devemos o quê? Temer quando, devemos temer e quando não devemos ter medo. Espero que você, nessa noite, descubra princípios que mudarão a sua vida e para melhor. E se nós pudermos entender o que Jesus está falando aqui nesse texto e aplicá-lo em nossas vidas, a maior parte do que nos assombra desaparecerá. Primeiro, então, quando não temer, quando nós não devemos ter medo, A primeira razão pela qual não devemos ter medo é por causa do antagonismo. Ameaças e intimidação não nos surpreendem. Nós estamos acostumados a assistir qualquer canal de televisão que você coloca,
você vai ver a criminalidade, você vai ver o terrorismo, você vai ver a violência de um modo geral. Ela faz parte de um pacote que nós estamos inseridos dentro desse mundo. E olha o que Jesus disse. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. E como eu, o mestre da casa, fui chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados por nomes ainda pior. Jesus nos lembra que aqueles que o seguem deveriam ser tratados como ele. Jesus foi incompreendido e teve outros motivos falsos e malignos aplicados a ele. Eles o ameaçaram, eles o derrotaram e finalmente o crucificaram. Jesus foi odiado por muitos, porque ele chamou que as pessoas para se arrepender dos seus caminhos pecaminosos e servir ao Senhor. Eles não gostavam de ter seu pecado exposto. Eles odiaram porque ele disse que ninguém podia vir ao Pai se não fosse por ele. E em sua mente, Jesus era o quê? Um excitador, aquele cara que estava excitando a bagunça, a baderna. Um estranho, um falso professor, um falso mestre, de mente estreita e intolerante. Se eles pensassem essas coisas sobre Jesus, imagina que era perfeito, porque eles não teriam coisas ainda piores para dizer sobre nós que somos seus discípulos? As pessoas não gostam de admitir o seu pecado. Hoje, mais do que naquela época. Ninguém quer ouvir que eles dependem de um Salvador, que eles não vão conseguir se salvar sozinhos. Ninguém gosta disso. O ser humano acha que, com o seu próprio esforço, ele vai conseguir se salvar dos seus pecados. Devemos esperar que o mundo salte sobre todas as fraquezas que eu acabei de apontar, para cada fracasso que temos, e nos criticar sem parar a nossa mentalidade ultrapassada? Devemos esperar que isso, para aqueles que gostam da ideia de se submeter a um Deus soberano e acreditam que devem destruir alguém que fala pela causa de Cristo, eles recorrem ao ridículo, à intimidação. Isso não deve o quê? Nos prejudicar ou nos causar medo. Por quê? Porque é exatamente o que nós devemos esperar. O mundo vai perseguir aqueles que estão servindo fielmente a Cristo. Segundo lugar, motivo pelo qual nós não devemos ter medo é de ameaças. Porque Deus, o próprio Deus, reivindicará por nós. Ele diz assim: portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que venha a ser o quê? Conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que vos diz ao ouvido, grito dos telhados para que todos possam ouvir. Na primeira leitura, quando você vê esse texto, você pode ficar assustado. Parece que vai acontecer algo ruim. Ou todo pensamento maligno, tudo que nós fizemos de errado, parece que vai vir à tona. Vai ser exibido antes do último dia. Isso não é o que Jesus está dizendo nesse texto. As Escrituras indicam que todos os nossos segredos serão revelados diante de Deus no dia do julgamento. Isso nós podemos ver em Eclesiastes 14, Romanos 2, em Mateus 12 também. Mas não é isso que Jesus estava falando aqui. Jesus aqui ele estava falando sobre a divulgação completa dos planos, das tramas, das conspirações daqueles que odeiam a Cristo e ao seu povo. Ele estava dizendo que todos os planos secretos dos fariseus seriam expostos, seriam colocados à tona. Todas as falsas acusações contra o povo de Deus seriam vistas como falsas. Como Jesus disse em sua parábola do juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A razão pela qual nós não devemos temer, e em vez disso continuarmos a falar e seguir a Cristo com ousadia, é porque o Senhor vindicará o seu povo. As acusações, os insultos e todos os fragmentos de fofocas serão expostos como mentira.
e distorções que elas são. Ele irá limpar o nosso nome e expor aqueles que nos tratam injustamente. Ele nos defenderá. Nós não precisamos ficar nos defendendo quando nós estamos agindo corretamente. Não precisamos nos preocupar com a nossa defesa. Em vez de gastar tempo tentando nos defender, devemos continuar proclamando a verdade do Senhor. Devemos continuar dizendo ao mundo que existe uma verdade absoluta e há coisas certas e erradas. O mundo nos classificará de mente estreita e até mesmo nos acusará de tentar impor a nossa moralidade ao mundo, sendo que não é a nossa moralidade, é as verdades de Deus. Devemos continuar falando sobre arrependimento, sobre o perdão, sobre a graça, mesmo que o mundo nos chame de juízes. O grande filósofo e pregador Jonathan Edwards serviu fielmente a Deus numa congregação e um dia ele teve que sair da igreja por causa de mentiras e rumores falados por um homem na igreja. Edwards saiu sem tentar se defender. Ele acreditava que era melhor deixar Deus o defender. E depois de alguns anos, a consciência daquele homem pesou e ele admitiu diante da igreja que ele tinha mentido e inventou tudo sobre Jonathan Edwards. Se fizermos o que é certo, o Senhor nos defenderá e nos defenderá quando alguém nos ofende. Em terceiro ponto pelo qual nós não precisamos ter medo, não há necessidade de ter medo das ameaças de morte. Olha o que o texto diz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Se vendem 2 pardais por um asse. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Cada um de nós temos um medo instintivamente de morrer. Cada um de nós temos esse medo. E o desconhecido nos amedronta. Estamos naturalmente intimidados por ameaça de violência, de morte. Jesus disse que não é assim que deveria ser. Ele diz: tudo o que pedem, tudo o que podem fazer é levar a sua vida terrena. Tudo que eles podem fazer é isso. Eles não podem tocar na sua vida verdadeira e eterna. Quando já não tememos a morte devido à confiança nas promessas da vida eterna, que vem através de Cristo, a arma mais poderosa contra nós, ela está completamente desarmada, derrotada. Jesus nos lembra que Deus cuidará de nós. Ele argumenta do menor para o maior. Se Deus cuida de cada pardal, podemos ter certeza que Ele cuidará muito melhor de nós, seres humanos, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Se Deus está atento à vida dos pássaros, quanto mais atento àqueles que são considerados seus filhos. Por causa do nosso valor para o Senhor, não precisamos temer. Mas do que nós devemos ter medo? Do que nós devemos ter medo? Há um outro lado disso, há alguém que devemos temer. Na verdade, quando aprendemos a temer o que devemos temer, não vamos mais ter medo. Não precisamos mais ter. Tema somente a Deus, que pode destruir alma e corpo no inferno. Ele merece. Ele nós devemos temer. Quando tememos ou respeitamos o Senhor, reconhecemos que Ele possui autoridade primária sobre as nossas vidas. Se você trabalha para alguém, exemplo, para o Abílio Diniz, um dos seus objetivos é o quê? Ser conhecido por esse chefe, né, como alguém que trabalha duro e bem.
Por quê? Você quer agradar aquele chefe, você quer que o seu futuro na empresa cresça, que você tenha um futuro naquela empresa. E o seu futuro naquela empresa está ligado à opinião que ele tem sobre você. Você faz o seu trabalho e procura fazê-lo bem. É o mesmo com um treinador. Um treinador, você escuta ele atentamente, o que o treinador está dizendo e faz o que ele diz para você fazer. Você faz isso porque respeita o treinador. E se você quiser jogar, é melhor você deixar o quê? Uma boa impressão. Senão você está fora do time. Nós tememos e respeitamos o Senhor porque sabemos o quê? Que Ele é o Senhor sobre todos. Nós sabemos que Ele terá a palavra final. Nosso destino está nas suas mãos. Não tememos como um ditador, como alguém mau, como alguém opressor. Nós tememos a Ele como alguém amoroso, amável, gracioso. Em outras palavras, nós o tememos por respeito. A pergunta que eu faço para os irmãos, para todos que estão aqui presentes, nos acompanhando é: eu temo ao Senhor? A pergunta que deve ser feita é essa: eu temo ao Senhor? Você está mais preocupado com a sua agenda ou com a agenda de Deus? Na dúvida, você confia na orientação dele ou na sabedoria dos homens? Quando você está com seus amigos, você está buscando a aprovação dos seus amigos ou a aprovação do Senhor? Você o afasta quando outras exigências o pressionam? Ou você afasta outras coisas quando elas entram em conflito com os comandos de Deus? Uma das coisas que fere o corpo de Cristo hoje é que nós desenvolvemos uma atitude de familiaridade com Deus, né? E perdemos essa sensação de medo, de temor e respeito com Ele. Deus quer que nós o amemos, confiemos nele e desfrutemos dele, né? Que nós desfrutamos dele. Ao mesmo tempo, no entanto, nós nunca devemos esquecer de quem está no comando. Nós nos tornamos tão familiarizados com ele que às vezes damos por certo e assumimos certas posturas e achamos por bem que o que nós fizermos, Deus está do nosso lado. Por quê? Porque nós criamos uma familiaridade com Deus. E nós achamos que Deus está interessado que nós tenhamos o quê? Um dia bom, um fim de semana bom, uma vida boa. E isso é um tremendo engano. Isso é uma mentira criada por Satanás. Deus diz assim, em várias passagens da palavra dele: não darei a minha glória a outro. Não darei a minha glória a outro. Deus castigou Israel quando começaram a se curvar diante de ídolos e a tratá-lo apenas com um respeito passageiro. Não há razão para pensarmos que Deus não pode nos disciplinar se começarmos a tratá-lo apenas como se ele fosse menor do que ele é. Então nós vimos o que ter medo, do que não ter medo, e agora nós vamos ver como vencer o medo. A partir desses pontos nós podemos aprender alguns princípios simples para vencer o medo. Primeiro, conte o custo de ser um crente. Jesus nos chama a pegar a nossa cruz e segui-lo. A ideia de vir a Jesus e a sua vida será maravilhosa não é de Deus. Isso não é de Deus. E Satanás tem usado isso contra o povo de Deus. Porque tem muita gente procurando igreja achando que à medida que ele encontrar Jesus, seus problemas estarão resolvidos. Isso não é uma verdade. Isso é uma grande mentira. E se Satanás pode usar isso para fazer-nos acreditar que depois que aceitamos Cristo a nossa vida será fácil, ele sabe que poderá nos destruir ao primeiro obstáculo que enfrentarmos, a primeira dificuldade que obtivermos. É bom lembrar todos os dias que somos o que? Soldados em uma guerra.
Jesus não nos chamou apenas para sentar e descansar, mas para vir e lutar contra as forças, contra os principados e potestades. As pessoas que procuram o caminho fácil devem procurar outro lugar, longe da fé cristã. Sabemos que o nosso sistema de valores corre contra os valores do mundo. Isso significa que haverá conflito, então. As verdades de Deus são diferentes das verdades do mundo. Como um bom soldado, precisamos saber muito, né, que muito pode ser exigido de nós. E o preço de servir no exército do Senhor pode ser muito alto. Pode custar a nossa vida. Lembre-se de que a verdade triunfará. Nem sempre parece ser assim no momento, né? Porque parece que nós muitas vezes estamos sendo derrotados quando nós olhamos para a política, quando nós olhamos para a situação do nosso país. Parece que nós estamos sendo oprimidos, que nós perdemos já a batalha. Mas há momentos em que o bem parece perder para o mal, né? É nessas horas que nós lembramos que a história ainda não acabou e reviravoltas ainda estão por vir. A história ainda não acabou, meus irmãos. Nós gostamos, né, de acompanhar eventos esportivos, competições, Olimpíadas, e de uma certa forma nós acabamos tendo uma tendência a torcer para aquela equipe que está atrás, o mais fraco, e de repente quando nós estamos acompanhando uma corrida, uma atividade que uma equipe menor, mais fraca, está perdendo e ela ganha, nós vibramos com a vitória daquele que estava lá sendo derrotado e venceu. E vai ser assim conosco, é o que acontecerá com aqueles que confiam no Senhor. Embora às vezes pareça que a fé está nos deixando apenas com problemas, a vindicação do Senhor está chegando e haverá um retorno de Cristo. Devemos lembrar continuamente que o Senhor é mais do que suficiente para atender todas as nossas necessidades. Paulo diz que Deus pode fazer muito, muito abundantemente, além de tudo o que podemos pedir ou imaginar. O Senhor está no controle das nossas vidas. E como resultado dessas verdades, devemos viver corajosamente para o Senhor. Mesmo que o mundo esteja se movendo numa direção contrária do que nós estamos caminhando. Devemos continuar proclamando as verdades do Evangelho. Devemos continuar envolvendo as pessoas, mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós. Eu ouvi há algum tempo um homem que sentiu que ele era chamado para pregar nas ruas. E ele começou, né? Parou numa praça e começou a pregar. E, de repente, quando ele começou a pregar, parou um certo número de pessoas e começaram a ouvi-lo. E com o passar do tempo, as pessoas foram saindo, as pessoas que passavam já não prestavam mais atenção nele, e as pessoas achavam que ele era um velho senil. E alguém cristão também perguntou ao homem, né? Por que o senhor continua pregando a verdade? A resposta foi: eu continuo pregando a verdade, mas não sou eu quem acordará aquelas pessoas. Por isso que eu continuo pregando. Porque não depende de nós. Nós somos apenas um instrumento que Deus usa através do seu Espírito Santo para regenerar as pessoas. Não é o homem que converte o coração, é o Espírito Santo. Fomos chamados a seguir o Senhor, segui-lo com fidelidade. Devemos fazer isso mesmo que ninguém venha conosco. Fazemos isso porque sabemos que o caminho dele é o único caminho que nos leva de volta para casa. E o nosso texto termina com 2 versículos que são suficientes para fazer você parar e tomar conhecimento. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O teste da verdadeira fé é
se estamos ou não dispostos a defender o Cristo aqui e agora. Se verdadeiramente vamos segui-lo, devemos nos levantar e declará-lo Senhor a quem quer que ouça. Embora nós sempre tentamos construir pontes àqueles que nos rodeiam, e devemos fazer isso, devemos nos sujeitar a fazer algo que não queremos para alcançar as pessoas para Cristo. Mas não devemos fazer isso à custa da nossa fidelidade. Jamais. William Barclay conta a história de Hugh Latimer, que foi um bispo da Reforma Anglicana, uma das figuras mais destacadas da Reforma Anglicana. E ele estava pregando ao rei Henrique VIII, antes do rei Henrique VIII. E ele estava prestes a dizer algo que ele sabia que o rei não gostava. Então ele manteve um diálogo consigo mesmo. Latimer, Latimer, cuidado, o rei está aqui. E ia pregando e tomando cuidado. Mas de repente ele falou assim, Latimer, Latimer, o rei dos reis está aqui. Tenha cuidado, o rei dos reis está aqui. E ele falou a verdade, independente do que o rei Henrique VIII ia pensar dele. E esse conhecimento dá coragem às testemunhas de Cristo. Foi o que deu tanta audácia a John Knox. Eles disseram que, quando enterraram John Knox, assim, aqui está aquele que temia tanto a Deus que nunca temeu o rosto de nenhum homem. Ele temia tanto a Deus que nunca temia o rosto de nenhum homem. O que nós estamos aprendendo é o seguinte: a fé não é uma lista de verdades doutrinárias às quais o nosso nome está escrito. Embora a doutrina seja muito importante, a verdadeira fé é seguir a Cristo. Nós o reconhecemos e confessamos que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. E depois o seguimos como aquele que é digno de nossa fidelidade. Uma fé que pede para Deus ficar de pé enquanto nós fazemos as nossas coisas, não é uma fé real. Isso é tentar usar Deus e não honrá-lo e servi-lo. Então, eu pergunto novamente para os irmãos, do que você tem medo? O que faz o seu coração acelerar e mantê-lo acordado durante toda uma noite? A resposta bíblica ao medo é a fé. Eu sei que pode parecer banal, meus irmãos. A fé é colocar a confiança no Senhor. É confiar nele para lidar com as situações que fogem do nosso controle. Significa confiar em sua sabedoria superior. Significa descansar na sua promessa de que há muito mais vida do que a vida que nós podemos conhecer. A melhor resposta ao medo é ir a Deus em oração e dizer, Senhor, ajude-me a confiar no Senhor. Ajude-me a conhecer a paz que vem do Senhor e saber que você tem tudo sob controle. Me ajuda, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. E então permaneça na sua presença e até você conhecer e descansar nessa paz que excede todo entendimento. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É assim que nós venceremos os nossos medos. Confiando em Deus, mas confiando plenamente, entregando as nossas vidas. Se nós lembrarmos dessas verdades, se lembrar desse versículo, dessa fala de Jesus, que eu venci o mundo, o tormento e o medo, eles passam a se tornar algo do passado. Que Deus possa nos dar confiança, possa nos ajudar a ter essa confiança. Que Deus nos abençoe.